viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, ao ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem, imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem. Caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procuráveis? Como não sabeis que era o meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Até aqui. Essa aqui é uma das poucas histórias que fala da infância de Jesus. Nós temos pouquíssimos relatos bíblicos, né? De como foi a infância de Jesus. Essa aqui é uma delas. E conta um pouquinho de como Jesus estava aos seus 12 anos de idade. Quem aqui lembra de quando tinha 12 anos de idade? Eu me lembro muito bem, foi uma época muito marcante na minha vida. Eu era ainda muito inocente, gostava de brincar, sabe? Eu era uma criançona, um crianção, só que já estava com tamanho, né? Dá aquele esticão, né? Aquele espichão ali com 12 anos, mas a cabeça da gente é de criancinha. E eu lembro com muita alegria desse tempo. Mas o que eu quero falar para você é que ontem, eu e a Cláudia, a gente teve uma experiência muito legal no dia de ontem. Foi um dia marcante em nossas vidas, né? E eu quero trazer um pouquinho do testemunho, porque eu creio que quando você tem um testemunho, junto com o testemunho você carrega uma unção. E essa unção é o que realmente pega vocês. Não é só a palavra pela palavra, a palavra em si já tem poder, mas a palavra atrelada a uma unção, a um testemunho, ela tem um poder ainda maior. Ontem nós tivemos aqui a última turma do Aliança na parte da tarde. E aí a gente finalizou, foi uma bênção, a gente conseguiu concluir com a graça de Deus. Aí saímos daqui da igreja, a gente só passou em casa bem brevemente. E aí nós fomos para Nova Olímpia. Por quê? Porque minha esposa ia ministrar lá em Nova Olímpia, na igreja quadrangular. E chegamos lá, fomos muito bem recepcionados, o pessoal nos tratou com um carinho assim. Nossa, a gente ficou constrangido com tanto amor, né? Sem que eles nos conhecessem. E o tema da mensagem, né, era escolha viver. Era isso, né? Escolha viver. Relacionado também ao suicídio, depressão, né? O mês de setembro que a gente tem falado muito disso. E a igreja fez esse evento preparado, voltado nisso. Até saiu em alguns jornais, redes de televisão. E a Cláudia, que tem muita autoridade para falar sobre isso, foi convidada a ministrar. E no que a gente estava lá, chegamos, sentamos. Para variar, eu cheguei cedo, abri a igreja. Estou abrindo até a igreja dos outros já. Cheguei lá, não tinha ninguém dentro da igreja. Aí fomos para uma casa, depois voltamos. Fomos os primeiros a chegar. E aí eu vi o povo foi chegando, num salão muito maior que esse. E de repente eu olho para trás, eu vejo aquele salão lotado. Devia ter mais ou menos umas 250 pessoas no salão, totalmente lotado. E aquilo me chamou a atenção. Digo, que bênção, né? Vai ser de Deus esse negócio aqui.
iniciou o louvor, e quando iniciou o louvor, tinha um menino cantando. Quando ele começou a cantar, eu senti o fluir de Deus naquele lugar. E Deus falou comigo, Deus me disse assim: existe uma unção de cura sobre esse lugar. E aí quando a Cláudia chegou do meu lado, eu já soprei no ouvido dela, digo: manda ver que tem uma unção de cura aqui, e Deus vai pegar, o negócio vai ser forte aqui. Teve louvor, teve um teatro legal, e aí a Cláudia foi ministrar. Quando a Cláudia começou a ministrar, a gente é muito acostumado a ouvir pregação, né? A gente é acostumado às vezes a ministrar e ouvir também muita coisa. Mas eu sinceramente, foi uma mensagem muito forte, aquilo entrou no meu coração e eu senti o poder de Deus fluindo, e foi algo tremendo. E no final a Cláudia, né, fez o apelo, e teve um quebrantamento na igreja, uma coisa assim que eu não tinha visto, que eu não via há muito tempo. Pessoas quebrantando, né, se arrependendo, sendo curadas, aqui, sabe? Quando você, parece que você enxerga Deus agindo assim, foi um negócio forte, sabe? Foi poderoso. Mas você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Saímos de lá, eu não estou contando somente para nos gavar, não é essa a intenção. Saímos de lá, saímos correndo, terminou, a gente já saiu, e viemos para Tangará. Chegamos em Tangará 10h30 da noite. Fomos direto para a vigília que tinha na Metodista, que iniciava 10h30 da noite. Cheguei no horário de novo. Não me atrasei, mesmo tendo que fazer esse deslocamento. Cheguei no horário. Aí teve aquele tempo de oração, teve um tempo de louvor. E aí vigília, meu irmão, vigília já é outro ambiente. Quando você faz um evento, como foi feito na Quadrangular, você lota uma igreja. Quando você faz uma vigília, quem vai em vigília 10h30 da noite é quem é fiel. E aí lá tinha pouquíssimas pessoas, devia ter assim, vamos contar aqui umas 10 pessoas na igreja, juntando pastor, pastora, ministro de louvor, todo mundo. Mas assim, o que é legal de tudo isso? Você sai de um ambiente, você entra no outro totalmente diferente, mas o coração é o mesmo. E aí daí eu fiz a ministração, pessoas se reconciliaram com Deus através da palavra, foi uma experiência legal, também foi abençoado. E aí hoje eu estava na fazenda ainda de manhã, fui lá dar um pulinho para ver como é que estavam as coisas. O Telmo me fez uma pergunta interessante, ele falou: como é que foi ontem? Aí eu contei aqui brevemente tudo que eu contei para vocês. Mas quando eu terminei de contar, eu falei: mas Telmo, o mais legal de tudo isso não foi o fato de que quando a Cláudia pregou, pessoas foram curadas, quando eu preguei, pessoas foram reconciliadas. Não foi o fato de que num lugar tinha 250 pessoas, no outro tinha 10. Não é o fato de que nós tínhamos muitos compromissos num dia. O mais legal de tudo é que nós estávamos servindo a Deus em família. E eu vi o meu filho junto conosco durante o dia todo na igreja, de tarde aqui, em Nova Olímpia, na virada da noite na Metodista. E eu falei: cara, é isso que eu quero para a minha vida. É esse exemplo que eu quero deixar para o meu filho. É por isso que eu li esse texto para você. Porque esse é o exemplo que Jesus e Maria que José e Maria nos deixaram através do seu filho Jesus. Eles tinham esse entendimento de que era necessário criar esse filho, que era a promessa de ser o Messias, dentro de um ambiente em que pudesse lhe proporcionar que ele vivesse aquilo que fora a promessa dele. A promessa de Jesus era que ele seria o Messias, o Salvador, o Rei de Israel. E José e Maria, eu imagino isso, a Bíblia, como eu falei, não tem muitos relatos, mas isso aqui é a imaginação minha. Eu fico imaginando eles se perguntando assim: tá, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos agora de uma estratégia para educar esse menino, para ensinar a Bíblia para esse menino, para ensinar a ele princípios. E eu tenho certeza que José e Maria foram excelentes pais, porque Jesus foi um cara de um caráter, de uma integridade. E eu estou falando do Jesus em forma humana, não do Jesus que foi Deus. A gente vê aqui no relato que com 12 anos ele sentava junto com os mestres da lei e faziam perguntas assim que admiravam. E aí ele fazia perguntas e fazia explanações sobre a palavra de Deus junto com os mestres. Mas por que isso foi possível? Porque teve um pai e uma mãe por trás disso, que prepararam esse filho para que ele fosse aquilo que ele foi destinado a ser. E essa é a grande questão.
Essa é a grande questão de todo mundo. Essa simples palavra resume toda a nossa vida, o porquê que estamos aqui. Porque quem aqui quer um mundo melhor? Todo mundo quer um mundo melhor, mas só tem uma maneira de deixar esse mundo melhor: através dos nossos filhos, através do que eles vão fazer quando eles crescerem. A gente cria tanta expectativa em políticos, e aí aquela brigaiada, aquele negócio, né? Ah, não, mas eu defendo esse, eu defendo aquele, né? E o que é um político? Um político, ele é um representante da minha ideologia, do que eu penso. É isso que é um político. E aí eu escolho ele para ele legislar em meu lugar. Só que, meu irmão, são poucos que estão preocupados com você. E a melhor maneira de nós resolvermos essa nação, de nós fazermos a diferença nessa nação, é preparando os nossos filhos para que eles legislem em nosso lugar. Porque o que a palavra fala? Que os filhos, eles deverão ir mais longe que os pais. Essa é a lógica de um cristão. Então, o meu desafio para o meu filho é muito grande, é grandioso. Ontem, né, como eu falei, ele estava aqui estava de tarde lá na outra igreja, de noite, aí um pouco ele dormia, depois ele acordava, e aí ele via o louvor, terminava, na hora do apelo ele subia lá e queria tocar bateria, tocar piano. Ele está crescendo vivendo isso. Eu estou podendo criar meu filho num ambiente saudável, um ambiente em que ele vai estar, quando ele crescer, quando ele chegar na adolescência, isso não vai ser estranho para ele, não vai ser uma novidade para o meu filho. A gente até brincava com ele, né? Ontem, antes de sair de casa, a gente chamou eles: filho, hoje nós vamos em 3 igrejas. Aí ele olhou: 3 igrejas, pai? Eu falei: nós vamos em 3 igrejas. E aí nós perguntamos para ele hoje, né? Quem que foi em 3 igrejas ontem? Daí ele fica feliz, ele fala: eu fui. Porque esse é o estímulo que eu estou dando para o meu filho. Que está na casa de Deus é um lugar bom, é um lugar abençoado, é um ambiente bom de se viver. A gente teve a festinha Ágape aqui. Festinha não, foi um festão, né? Festinha porque era para os adolescentes. Sexta-feira, a Lili... Era para ser para os adolescentes, né? Mas quem mais aproveitou foi o pessoal da igreja. Tem até uns aí que eu vou ter que batizar de novo. O velho homem não morreu, não. Tá vivo, cara. É a hora que tocou a rocha ali, o bicho pegou. Renasceu, aquilo assim ressurgiu, né? Não, brincadeira, é um ambiente de liberdade. E aí, falando disso, a Liliane até brincou comigo ontem. A Liliane foi junto conosco ontem para Nova Olímpia. E ela disse assim: eu não sei quem que estava mais feliz, se era você ou o Miguel. E cara, na sexta-feira foi um dia, o Telmo sabe, né? A gente trabalhou muito na fazenda na sexta-feira. Eu acordei muito cedo. Tava aquele dia, sabe, você só quer chegar em casa e se jogar no colchão assim. E aí eu cheguei em casa, eu olhei para o Miguel, eu falei: eu preciso mostrar para ele que a igreja é um lugar legal, que a igreja é um lugar gostoso de se ficar. E aí a gente se arrumou, botou uma roupinha nele, eu falei: filho, vamos para a festa. Peguei ele, vim, depois a Cláudia veio. Aí chegamos aqui, ele já achou um balão e já jogava aquele balão para cá e para lá, e eu correndo atrás dele, ele ia lá comia um brigadeiro. Feliz de estar na casa de Deus. A questão é em que ambiente nós temos criado os nossos filhos. O Luciano Subirá, ele fala uma coisa que eu achei tremendo. Porque assim, quando a gente fala de levar filho para a igreja, a lógica que a gente tem, que é uma lógica do mundo, não é de Deus, é mais ou menos assim: não, eu não vou forçar ele. Eu não posso forçar, ele tem que querer ir na igreja. Agora, se você trabalhar sempre com essa regra para o seu filho, o dia que ele quiser usar droga, você vai ter que deixar também, porque quem decide é ele. O dia que ele quiser se prostituir, você vai ter que deixar ele, porque quem decide é ele. Porque a regra tem que ser a mesma, ou você é mas você é um hipócrita.
Você está agindo com hipocrisia com seu filho. Você está ferindo o caráter dele, porque para uma coisa que é bom, que beneficia ele, que de certo modo vai deixar uma semente, esse é o mínimo que vai acontecer, é ficar uma semente no coração dele. Criar filho na igreja, trazer filho para a igreja, não quer dizer que ele um dia vai ser um cristão. Mas uma coisa eu tenho certeza, a semente vai ficar. E ele pode se desviar, ele pode ir para qualquer caminho, ele pode querer seguir a vontade dele, mas vai ter sempre algo lá dentro, martelando, e ele vai saber de onde é que ele saiu, ele vai saber quem ele é, e um dia eu creio no nome de Jesus que ele vai voltar para o Senhor. Nós temos o testemunho do Luiz Hermínio. Luiz Hermínio foi criado num lar cristão, e na adolescência, idade adulta, se desviou, virou traficante de drogas. E aí eu acho engraçado ele contar que ele estava lá vendendo droga nos becos, e aí ele estava lá, ficava às madrugadas, né, se drogando e vendendo droga, e ele estava lá cantando louvores, cantando o hino da igreja. Aí os outros traficantes chegavam nele e falavam: "Ô, irmão, você está louco, cara? Você está cantando o hino?" Daí ele falava: "Cara, eu não sou isso que eu estou fazendo, eu sou outra coisa." E quando deu aquele start na vida dele, ele saiu desse mundo e voltou para a igreja. O chamado de José e Maria era algo tremendo. Você pensa o desafio de Deus chegar, um anjo chegar para você e falar: "Olha, eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser o Messias, o Salvador do mundo, e eu quero que você eduque ele." Imagina isso. Qual seria o maior motivo de você viver a partir de então? Para educar o seu filho. Você deixaria de trabalho, você deixaria o seu hobby, você deixaria os seus projetos para preparar aquele que seria o Messias, o Salvador do mundo, é ou não é verdade? Faria ou não faria? E eu quero dizer para vocês, os filhos de vocês são os que vão salvar o mundo daqui em diante. E esse tem que ser o maior motivo de vocês estarem vivos hoje. Esse tem que ser o motivo, aquilo que anima vocês para acordar de manhã cedo. E eu não estou dizendo que você não pode trabalhar, que você não pode ter hobby, que você não pode ter os seus projetos, mas que tudo isso sirva para preparar o seu filho para um caminho correto. Que tudo isso sirva para que ele, ao chegar na idade adulta, seja um homem de caráter, uma mulher de caráter, alguém íntegro, que representa a figura de Deus aqui na terra. Porque senão, querido, a gente vive de culto em culto e não muda nada para ninguém. A gente às vezes não consegue mudar nem dentro de casa, não consegue mudar nem a nós mesmos. A gente precisa ter esse esforço, essa compreensão. Hoje eu falo uma coisa para você com sinceridade e com humildade. O que me motiva a me manter no ministério não é o fato da igreja estar ficando grande, da igreja estar dando fruto, da igreja estar sendo bênção, não é mais isso. O que me motiva a estar na frente no ministério é que minha esposa e meus filhos estão congregando comigo. E se algum dia vocês todos forem embora e ficarem eles dois aqui dentro, eu volto lá para casa, a gente volta a fazer célula e eu pregar para ela e para o meu filho. Porque eu sei que se eu chegar no céu e eu conseguir apresentar, dizer: "Ó Deus, eu cuidei da minha esposa, eu eduquei o meu filho nos caminhos do Senhor", eu sei que eu já vou ter um grande galardão nos céus. E como eu estou repetindo aqui já há muito tempo, se você quiser andar com a gente fica muito feliz de você querer andar conosco. A gente fica muito feliz de poder passar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas para vocês. É muito alegre, é muito bom isso. A gente, nos alegra muito, o nosso coração se enche de júbilo em ver uma igreja que frutifica, que dá testemunho. Vocês vão ouvir muita coisa boa aqui daqui a pouco, vocês vão ver, vão se impactar com tudo isso. O que a gente precisa fazer? Inculcar a palavra nos filhos. É o único jeito. Ensinar eles a Bíblia. Estimule seu filho, conte histórias da palavra para ele. Através das histórias ensina princípios. Prepara seu filho. Deixa um legado.
Meu irmão, eu até brinco aqui, né? Que a vida, ela se resume em adjetivos. A gente nasce, e quando a gente nasce, vem alguém e diz, nossa, que bonitinho. Né? Sempre assim, né? A gente vai crescendo, aí vem os adjetivos, né? A gente chega na idade adulta, a gente olha, que homem, né? Que homem bondoso, que homem, um bom pai. Sempre tem alguma coisa assim, né? Às vezes é pejorativo também, nem sempre é bom, né? E aí vai chegar no final da sua vida, você vai estar lá num caixão estirado, com 2 algodão enfiado no nariz. E alguém vai chegar do lado do seu caixão, vai botar a mão assim e vai dizer, esse homem era um homem bom. Tua vida vai se resumir a isso. Vai chegar alguém do lado do teu caixão e vai te dar um elogio ali de alguma coisa boa que você fez. E acabou a sua história. A riqueza que você conquistou, as festas que você fez, isso aí ninguém vai lembrar. Vai ser um adjetivo simples que alguém vai falar do lado do teu caixão. Agora, se você quer que a sua história se perpetue ao longo do tempo, isso se faz através dos filhos. A nossa história, ela é breve e curta. Breve e curta. Nós temos pouco tempo aqui na Terra. 70, 80, 90 anos para os sortudos. Os azarados vivem menos. Brincadeira, azarado não, né? Mas a questão é o que eu vou fazer nesse tempo, o que eu vou preparar meu filho para ser depois de mim, o que eu quero deixar para essa terra, o que eu quero deixar de legado aqui para a terra. Eu quero que meu filho seja um homem de caráter, então eu tenho que ensinar ele caráter. Eu quero que meu filho seja um homem abençoador, eu tenho que ensinar ele a abençoar. Eu quero que meu filho seja um pregador, eu tenho que ensinar ele a palavra. Eu quero que meu filho seja honesto, ensine honestidade. Segundo aquilo que você quiser, que você projetar no seu filho, você tem que preparar isso nele. Desculpa, mas a cultura nossa é muito ruim, é complicado, porque a gente acha, pai e mãe acha que dar uma boa faculdade para o filho fez uma grande coisa. Não que faculdade seja ruim, mas se você não preparar seu filho nesses 20 anos, quando ele entrar na faculdade, em 6 meses a faculdade doutrina ele. 6 meses, não dura mais que isso. Ensina ele a fazer coisas que não deveria em 6 meses, porque eles são intensos, eles são assim presentes. Estou falando do lado ruim, né? Tem o lado bom também, estou falando do lado ruim hoje. E aí não tem uma figura firme de um pai e de uma mãe que ensinou o princípio, porque lá na frente os filhos vão ser testados. Nossos filhos vão ser testados. Vai vir as provas, eles vão tentar corromper ele, vão tentar desviar ele do caminho, vão tentar desviar ele do propósito. Só que se tiver algo que está arraigado no coração dele, que você estava lá sempre inculcando e dizendo, não, o caminho é esse, a lógica é essa, é assim que vai ser, meu filho. Ele vai passar isso em vitória. Mas se não tiver, meu querido, ele vai achar um pai e uma mãe que ele nunca teve. Ele vai achar alguém que vai depositar nele amor e confiança, que vai dar um destino para ele. E em 6 meses essas pessoas fazem o que a gente não fez. A maior luta de um adolescente é saber o que ele vai fazer da vida. A minha luta foi essa. Quando eu cheguei na idade dos 17 anos, eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer daqui para frente? Aí a gente se desespera, acha que é o fim do mundo, porque a gente quer ficar com 20 anos, a gente quer estar rico, né? Com 20 anos a gente quer estar rico. E as coisas nem sempre são assim. Mas por que vem a dúvida no coração do adolescente do que ele vai ser? Porque ele nunca teve um pai e uma mãe que orientou no que ele deveria ser. Se você parar e estudar um pouquinho a cultura judaica era, vou falar aqui de Jesus e José. O que José era? Carpinteiro. O que Jesus foi?
Carpinteiro. Então a profissão se dava segundo o legado que sua família tinha. Se meu pai era agricultor, eu vou ser agricultor. Se meu pai era ferreiro, eu vou ser ferreiro. Porque era uma questão tão forte. Oh, Jesus. Era uma questão tão forte que não conseguiam se desvincular. Seguiam na mesma profissão. Por quê? Porque o pai era o responsável em preparar o filho para aquilo que ele deveria ser no futuro. Essa é a nossa função, é preparar os nossos filhos para aquilo que eles vão ser no futuro. Profissional, emocional, relacional. Por que eu estou falando isso? O Aliança veio nos trazer essa base. O Aliança eu achei tremendo, porque ele não acaba no final do curso. Ele nos deixa uma responsabilidade. Ele nos dá um chamado. Ele nos orienta a seguir daqui para frente, sendo alguém que vai propagar a ideia da aliança. Fora da igreja, em casa, para os filhos. Vocês vão ver os testemunhos aqui, daqui a pouquinho você vai ver. Porque é isso que vai fazer a diferença no final da nossa história, cara. É isso que vai fazer a diferença no final de todas as coisas. O que você fez pelos seus filhos? O quanto você cuidou deles, o quanto você preparou eles, o quanto você dedicou tempo a eles, o quanto você quis ensinar seus filhos, prepará-los num caminho melhor. A gente é legal da nossa, a gente vive, né? Eu já estou chegando na idade que eu estou naquela fase assim de ver que tudo aquilo que meu pai me falava e eu achava que estava errado, ele estava certo. Mais ou menos assim. Eu estou nessa fase. E aí qual que é o lado bom disso? Eu vejo os erros que eu cometi e eu estou tendo a chance de ensinar para o meu filho e passar essas experiências. Então ele vai chegar numa idadezinha maior, eu vou chegar para ele e dizer: meu filho, olha, o papai uma vez viveu uma situação assim, assim, eu errei, eu falhei. Mas eu quero te dizer, meu filho, que depois eu aprendi o caminho correto. O caminho correto é assim, a palavra diz assado. Cara, quando um pai abre o coração para um filho e dedica tempo, e dedica amor, vocês não têm noção de como isso fica gravado no coração de uma criança, de um adolescente. É um anseio por destino e por propósito que todos nós temos, mas é algo que aflora na adolescência. É mais forte na adolescência. E é um momento que a gente tenta às vezes fazer na adolescência tudo aquilo que a gente não fez na infância. E esse é um erro. Porque a lógica é que eu preciso ganhar o coração do meu filho desde agora. Eu preciso ganhar ele para mim. Depois eu ganho ele para Jesus. Eu preciso ganhar ele para mim primeiro. Ele precisa acreditar em mim. Porque daí depois, quando ele crescer, ele vai acreditar no Deus que está em mim. Senão não vai. Se o meu testemunho for contrário, ele não vai querer esse Deus para ele. Ele vai seguir alguém que vive e fala a mesma coisa. E aí quando é pequenininho, a gente pega e elogia, diz: ai, que bonitinho, que amor, que querido. Quando chega na adolescência, a gente começa a dizer: ah, sai daqui, tá me incomodando. Vai para lá, vai pro teu quarto, para de incomodar. Porque a adolescência é uma fase que começa a questionar. Questionar o que? O nosso caráter. A Cláudia pregou sobre isso lá ontem. Isso é normal, isso é natural, é processo. Tem um equilíbrio aí, né? Que eu não vou entrar nessa área que não é a minha, a Cláudia tem que falar de novo. Mas não vamos fazer isso hoje. E para finalizar, Jesus, apesar de que ele não teve filhos naturais, ele fez isso com os discípulos. Porque onde Jesus ia, quem que ele levava junto? Discípulos. Comiam juntos, dormiam no mesmo ambiente. Imagina eles tomando banho de rio, tudo pelado, né? Imagina, é o que tinha na época, né? Sabe? Tinham intimidade.
iam para o templo junto. Eles tinham comunhão, coisa que a gente não tem com os nossos filhos. A gente sai, levanta, vai trabalhar, volta. Aí se cada um almoçar no horário diferente não tem problema. Cada um pega o seu prato e vai para um lugar da casa. Um vai para a sala, outro vai para a cozinha, outro vai para a área. Não tem tempo de mesa. Chega do trabalho cansado, senta no sofá, liga a televisão, liga no Jornal Nacional para ver as desgraças do Brasil. E aí o filho está ali querendo atenção e o pai diz: não, para meu filho, não vê que estou assistindo televisão, está me atrapalhando aqui. Aí termina o jornal, se der assiste uma novela e vai dormir. A nossa vida às vezes se resume a isso. E aí quando chega o nosso filho na adolescência, a gente quer cobrar ele, ensinar, querer que ele seja alguém que se dedique, alguém que se esforce, mas como se ele não teve exemplo? Sabe, eu falei aqui muito da minha vida, talvez falei até demais, mas o Jesus é o modelo perfeito. Eu não sou perfeito. Eu estou corrigindo, eu estou aprendendo muita coisa, eu estou começando a viver isso agora. Mas Jesus, ele viveu todas as etapas. Ele pegou os discípulos infantis, pequenos, os bebezinhos na fé, formou eles até que eles chegaram à idade adulta espiritual. E 12 homens evangelizaram o mundo inteiro. Porque eles receberam de Jesus um legado. E esse legado está em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o legado que Jesus deixou para os discípulos. E como ele foi um homem presente, Jesus foi um homem presente na vida deles, um homem íntegro, que pagou um preço para formar neles caráter, formar neles Bíblia. Quando Jesus sai de cena, morre, ressuscita e vai para o céu, os discípulos deram sequência naquilo que Jesus começou. Não parou ali, continuou. E é isso que vai valer para a minha vida e para a sua vida. O que nossos filhos vão continuar a fazer depois que nós partirmos daqui. Porque se ficar só em mim, eu às vezes me preocupo. Me preocupo porque algo que Deus, ele é eterno e todas as coisas de Deus são eternas. Então algo que não se propaga não é de Deus. O que é de Deus é contínuo, constante. Se não for assim, talvez não venha dele. Pedir que você fique de pé, hoje vai ser mais breve. Gravei aqui para mim não passar muito tempo. Então, o primeiro casal que eu quero convidar para estar aqui testemunhando sobre o que Deus fez. Sim, eu estou só chamando para parar aqui. É um casal que eu amo muito, eu amo todo Na igreja, mas esse casal é especial na minha vida. Eles são... Quero honrar eles aqui mais uma vez. É um casal que vocês veem pouco na igreja, mas eles são os que mais trabalham para a igreja. Porque eles permitem que eu esteja aqui servindo a vocês. Thelma e Radassa. Eu vou entregar o microfone porque eu confio em vocês, tá? Mas é 5 minutinhos, é para ser breve. Tá? Pro casal, né? Não é 5 para cada um, não. Se a mulher falar mais, o homem diminui. Quem começa? O homem ou a mulher? O homem, né? Aprendeu, viu? Aprenderam rapidão. Vai lá, Thelma. Boa noite a todos. Responsabilidade de ser o primeiro a falar, né? Mas vamos lá. O curso Aliança para mim foi essencial na minha vida para me entender a importância do casamento, a importância da aliança, né? Que a gente assumiu o compromisso da aliança. E
o tema que eu mais gostei do curso foi eu fiquei, deu um branco agora. Mas usando as brigas para identificar as causas, né? Isso, porque a gente consegue entender, a gente para de culpar a esposa, né? Falar assim, que a culpa é dela, que a gente para com isso, porque a gente faz o veredas, né? Funciona, que nem diz o Rangel, e a gente faz o veredas e a gente vê de onde é que é a raiz daquela confusão que a gente acha que é a esposa que faz, mas na verdade é um trauma que a gente traz do passado, né? Aí a gente passa a perdoar a pessoa do passado que fez isso pra gente, e a gente tira aquele peso das costas, a gente passa a entender a importância da esposa na vida da gente. E por enquanto é isso. Bom, pra mim, ele por completo, né, foi bom. E acho que as partes que falaram mais comigo foi do 7 até o final. A gente curou bastante coisa. Deus foi lindo. O mais lindo ainda foi fazer meu esposo falar. Ele não conversava, gente. Ele começou a ter diálogo. Então foi muito bom, assim, a gente conseguiu assim, se abrir bastante coisas a gente conseguiu identificar. E a gente recomenda esse curso para os casais, né, a fazerem, e a gente quer levar isso para os outros casais, para os nossos filhos, porque foi muito bom, foi muito interessante a gente conseguir se aprofundar e a ver que o marido da gente não é o inimigo, né, igual fala lá, a gente brigar, mas foi muito bom, foi bênção. Tirar a foto e o presente. Um presentinho aqui. Versículo aqui, para vocês lerem em casa. Opa. Estou entregando. Segundo casal da mesma turma. Esse aqui é especial, hein? Rúgulo e Júlia da Silva. Benção demais. Vem cá. Primeiro é o homem, né? Boa noite a todos. Bom, uma das lições, né, que foram várias, muito boas, foi a 7ª, que é justamente o que o Thelmo falou, né, que é identificando os conflitos para resolver as causas, né? E eu confesso que eu entrei bastante cético pela metodologia apresentada, até porque também eu não era um cara muito de dar muito valor aos sentimentos assim, né? Então, a partir do momento que eu entendi a importância de você identificar um sentimento diferente e trazer, fazer veredas, perguntar para Deus e resolver através disso daí, que daí o Thelmo brincou que funciona, por causa disso, porque a gente começa a identificar os conflitos que tem muitas vezes bobos, que se a gente só para tentar resolver no racional, nunca resolve. Passa anos e vai anos e, lembra daquilo lá e nunca resolve. E então, é isso daqui que eu tenho para poder compartilhar. E a Júlia vai estar falando agora a parte que mais interessou também para ela, né? A parte que mais me interessou de todo o curso foi quando o sentimento do Rangel veio à tona. Começou desde o primeiro curso e quando chegou mais ou menos no final, quase no final do curso, ele entendeu o porquê que ele não tinha sentimento em algumas coisas assim. E que bom que Deus mostrou para ele, com a ajuda também do Fer. Eu fiquei muito feliz. E aproveitando, só iniciando que o Rangel comentou sobre o conflito, era uma coisa bem intensa em mim no Rangel, que a gente brigava e eu levava o lixo para dentro do nosso relacionamento. E com a ajuda do curso, fez com que é mais ou menos uma escolha, né? Ou você leva o lixo com você,
ou você joga e esquece, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Amém. Amém. Agora o próximo casal, também todos são bênção, né? Seu Francisco e Rosângela Silva. Esse é chique, hein? Seu Chico tem um testemunho aí que dá uma pregação, cara. Verdade. Seu homem começa, tem que manter a regra, né? Boa noite a todos. Eu vou deixar esse testemunho para outro dia, porque é meio longo. Como é só 5 minutos, eu vou deixar para minha esposa. Vocês viram, né? Não é eu que gosto, ele que manda. Mas o curso em si, desde o princípio, para nós, foi muito bom. Nós amamos cada lição, porque falou realmente com a gente. Mas o que mais assim nos alegrou, que nos deixou a gente bem contente e mudou de uma forma assim, foi em relação aos filhos. Foi o reconhecimento dos filhos. Quando ele teve no sábado, na sexta-feira, ele teve uma ideia de reunir os meninos, né, para a gente conversar. E aí eu ficava perguntando o que ele ia falar, o que era o tema, e ele dizia que não sei, eu só sei que eu preciso fazer. Quando nós viemos no sábado, uma das tarefas era essa. Aí eu falei, então está na direção do Espírito Santo. E quando nós fizemos essa reunião, e que eu vi meu esposo falar, porque vocês veem que ele gosta de falar, né? Mas quando ele falou, e quando ele chamou a atenção, assim, de ele pegar de volta aquilo que ele tinha colocado nos ombros dos nossos filhos, que a gente é uma questão que nós está doendo na gente há muito tempo, e o Espírito Santo nos deu essa direção dele pegar de volta. Quando ele pegou toda a responsabilidade para ele, creio que todos nós ficamos assim surpresos, inclusive meus filhos. Eu fiquei maravilhada de ver isso acontecer, porque era uma coisa que eu almejava há muito tempo. Então ele tinha medo, ele não tinha assim confiança nele. Mas com esse curso ele aprendeu que Jesus é que é a base da família. Então é o princípio da família quando nós trazemos Jesus para dentro da nossa casa e nós passamos a confiar nele. E ele teve esse momento de confiança quando ele buscou para ele, quando ele tomou toda a responsabilidade que era dele, que ele tinha colocado nos ombros dos nossos filhos. Então eu creio que ali o Espírito Santo fez assim maravilhas e vai continuar fazendo maravilhas em nossas vidas. Então nós somos gratos a Deus em primeiro lugar e grato mesmo à comunidade, ao pastor e à nossa pastora, que tem um amor e um carinho por nos ensinar princípios de Deus. Se vocês tiverem oportunidade, não percam, porque vocês vão ver quanto benção é maravilhosa esses cursos que nós aprendemos. Amém? Parabéns. Obrigado, Chico. Próximo casal. Tadã. Também um casal que foi muito bom ter eles conosco. É bom, né? É bom ter eles conosco aqui. Maurício e Denise Gomes. Maurício, fala pouco, Maurício. Ó, vai devagar, hein? Boa noite, igreja.
Bem, primeiro eu gostaria de convidar todos que estão também testemunhando, né, aqui na igreja essa noite, tendo a oportunidade de fazer o curso Aliança. Realmente é um curso assim que impacta a vida de todos aqueles que porventura irão fazer. Duas coisas me tocaram no curso. Primeiro, o próprio nome, né? Aliança diz mais do que um contrato, como nós aprendemos no curso. Uma aliança não pode ser feita para quebrar. O contrato, ele já, no caso o contrato de um casamento, né, como nas leis civis dos homens, ele tem regras que já estabelecem quais os motivos para a quebra desse contrato. E Deus não vê assim. Deus vê como aliança alguma coisa que não tem fim. Um círculo, que é um círculo que deve ser até que a morte o separe. Então, isso foi o que me tocou bastante também, né, o próprio nome. Agora, um tema que também me tocou bastante no curso é o tema do perdão. O relacionamento conjugal, o relacionamento entre pais e filhos. É um verdadeiro laboratório, é o local onde nós somos mais testados. É mais fácil você perdoar pessoas de fora do seu ambiente familiar, até porque, vamos dizer assim, as armas deles não te ferem tanto quanto aquelas pessoas que estão no dia a dia com você, né? E o exercício desse perdão dentro do relacionamento com seu cônjuge e os seus filhos realmente são coisas que você precisa aprender a lidar no dia a dia, pedir a Deus estratégias, né, para que você possa ser um vencedor, liberar perdão e tornar o seu ambiente familiar um ambiente de cura e de transformação. Então esse tema, dos vários temas que nos edificou, né, esse foi o que mais me tocou. Vou passar agora para Denise Gomes. Boa noite, igreja. Todas as lições, elas foram muito importantes para mim. Mas duas delas me impactaram. A primeira foi a aliança do limiar. Apresenta a esposa ela como uma hóspede. E ali eu me senti confrontada, porque eu falei assim, eu sempre quis ser tratada como uma hóspede, cuidada como uma hóspede, mas eu percebi que muitas vezes eu não me comportava como uma hóspede, né? E eu não respeitava o meu marido como ele merecia ser respeitado e nem honrava ele como a Bíblia fala que a gente deve honrar, né? Então, ali eu me senti bastante confrontada, né, em relação a isso. E aí foi o momento que eu pude me arrepender, né, diante de Deus e realmente agora, né, que eu aprendi isso, começar realmente a praticar, né, de acordo com a vontade de Deus. A outra lição que me impactou bastante foi a que o Rangel também falou e o Telmo, a lição número 7. Utilizando os conflitos para identificar as causas. No início, eu ria muito dessa lição. Foi cômica para mim, porque eu falava, como assim? O meu marido me faz uma raiva e eu vou ter que identificar o problema em mim, né? Então eu ria de nervoso a respeito disso, né? E só que daí depois eu pude entender, né? Foi difícil para praticar, foi muito difícil, porque eu falava, não, eu tô com muita raiva dele, né? Então como é que eu vou procurar isso em mim? Foi ele, né? Então foi uma confusão assim na minha cabeça. Mas só que daí eu consegui, né, colocar diante de Deus, porque quando eu levo o conflito para Deus, ele pode agir naquilo e mostrar para mim onde é que está a raiz, e aí pode haver a cura naquilo ali. Né? Então, parou a questão de eu apontar o dedo para ele e dizer, a culpa é sua, foi você. Não, eu estou me sentindo assim, teve o problema, mas eu vou buscar em mim o que está acontecendo para eu estar com tanta raiva. Né? E a gente poder conversar e, enfim,
Quem acho que nos viu antes, no passado, acho que nos vê hoje, pode testemunhar, né, junto com a gente, dizendo que realmente Deus transforma um casal, uma família, porque, graças a Deus, a gente tem sido transformados dia a dia. É isso. Meu irmão. É benção, viu? Eu tenho mais 2 aqui. Sobrou 2, né? A sequência, né? Aqui seria o casal da rede. Alisson e Joyce Lene. Você vai testemunhar da rede hoje, né? Vai ter que contar essa história, cara. Boa noite. Vamos lá. Primeiramente, quem tiver a oportunidade de fazer esse curso, cara, não pensa 2 vezes. No começo, quando eu comecei a fazer o curso, me deu vontade de desistir, pra falar a verdade. Eu acho que se não fosse pela Joyce, eu tinha desistido do curso. Mas, vou falar, todas as lições, as 10 lições, foi pra mim. Mas a que mais me chocou foi a 7ª, também o conflito. Antigamente, antes desse curso, eu e a Joyce brigava demais, demais mesmo. Quem nos conhece, que minha irmã tá ali atrás, ela sabe. É pra ser, gente. Na 7ª lição, no 7º encontro, a gente, no sábado de noite em casa, veio uma briga, acho que uma briga que eu fiquei com muita raiva no meu coração e não queria falar com a Joyce. Gente, quando você está estressado, parece que nada pode falar com você, você não quer escutar nada, porque estressa você mais ainda. E eu fui e deitei na rede. Essa é a rede. Fui e deitei na rede. E a Joyce queria falar comigo. Eu falei, me deixa em paz, me deixa quieto, por favor. Então eu vou me estressar mais ainda. E eu deitei na rede. E ela, como é insistente, ela foi e deitou em cima de mim na rede. Aí como que sai, né? Aí não tinha como eu sair, ela falou, nós vamos conversar. Aí começou a conversar, parece que a raiva, o ódio, o meu tempo está correndo. A raiva e o ódio do coração foi passando, foi sumindo. E aquilo virou uma alegria no coração, uma felicidade. E isso, a gente fez os veredas, né? E ela fez os veredas comigo. E foi uma coisa que eu gostei tanto que até no mercado eu queria fazer um dia. Que a gente estava vindo pro curso salvar uma vida e ela estava meio triste comigo. Eu falei, vem aqui, vamos fazer veredas no mercado. Mas foi bom, gente, é muito bom. Meu casamento, no 9º, no 8º, eu falei que meu casamento tinha mudado 99,99%, mas mudou 100%. Quem tiver oportunidade, mais uma vez, faça. É bom demais. Boa noite. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, aos nossos pastores, pela oportunidade de fazer esse curso, porque quem nos conheceu antes desse curso, a gente estava vivendo um momento muito difícil no nosso casamento. Chegou até quase a gente se separar, e hoje a gente termina esse curso sendo outro casal, totalmente diferente. Assim, eu vi o agir de Deus na nossa vida, sabe? A gente mudou muito. A questão de orar, a gente começou a orar junto e a gente começou a ver a diferença do nosso casamento. Coisas assim que a gente pedia para Deus, a gente começou a ver essa resposta dele através da nossa oração como casal, sabe? E
a lição que mais me chamou a atenção foi referente a identificar a causa do problema, que no caso foi a veredas que a gente começou a fazer junto. Sabe, aquele momento assim que a gente está estressado, tá bravo, a gente vai pegar e identificar de onde vem aquele sentimento, né? De onde que está vindo aquilo. Daí a gente começa a lutar não contra o nosso cônjuge, começa a pegar e perdoar aquilo que já passou, começa a identificar a raiz e ver que nosso cônjuge, na verdade, ele não tem culpa, sabe? E foi muito lindo, muito lindo. A gente está feliz de ter feito esse curso e eu espero que a gente possa passar para outros casais, que não fique só na gente, que a gente venha colocar em prática, né, tudo que a gente aprendeu aqui. Isso aí. Agora, né? Vamos lá? Marcos e Érica Soares. Uhul! Uma grata surpresa conhecer o Marcos, a Érica, a gente já era da igreja, o Marcos conheceu durante o curso, mas foi muito bom. Virou um amigo nosso. Consegui? Boa noite a todos. É difícil pra caramba estar aqui. Ao decorrer do curso inteiro foi bastante importante pra gente. Como é que eu posso dizer? No meu caso, eu não tive um exemplo de como ser um bom marido. Tipo, sempre tive mãe e é só mãe. Nunca tive um ser para dizer que é assim, você tem que fazer desse jeito que vai dar certo. Nunca tive isso. Para mim foi bom porque eu consegui ter um foco, ter uma visão de como é ser um marido. Ou tentar o máximo possível aproximado disso. É isso. Boa noite. Eu não consegui tirar uma lição assim que mais me impactou, porque foi exatamente isso. O curso inteiro me mostrou que eu tive que desconstruir tudo que a sociedade me ensinou, o ambiente onde eu fui criada, tudo isso teve que ser desconstruído e foi construído durante essas 10 lições de novo. E é basicamente isso. E para quem já casou, ainda não casou, para quem está casado, provavelmente deve ser uma experiência diferente. Mas para quem não casou ainda, com certeza é algo assim que vai fazer você entrar num casamento com uma visão totalmente diferente, com um propósito totalmente diferente. É isso. Próximo casal que eu quero estar convidando, que esse agora nós vamos fazer dá mais áudio aqui, tá muito baixo esse microfone. Aí, obrigado. A segunda turma, né? Era a turma da segunda-feira. Essa turma que passou era a turma do sábado. Nós temos 2 turmas ao mesmo tempo, 11 casais. Quero convidar um grande casal, Donis e Adriele. Os primeiros da turma. A Adriele quase me fuzilou agora.
Boa noite a todos. Desculpa a minha voz. Bom, como eu falei para os noivos que fizeram o curso conosco, queria eu ter tido essa oportunidade de ter esse manual, essa instrução que eles estão tendo agora, para seguir daqui em diante após o casamento deles, pois foi de grande valia. Todas, não tem uma lição em exceção, mas todas as 10 foi prova. Eu vim para esse curso pensando que seria fácil. Nossa, nós já passamos por tudo que tinha que passar, já são quase 9 anos, eu acho que não tem nada para resolver. É aí que a gente se confronta com os problemas e vê o que realmente há de errado conosco. Mas em essencial, o que mais me tocou foi a parte do perdão, porque se existe algo a se pedir perdão é porque há um erro, um pecado, e tudo aquilo que vem a ser exposto, sai do escuro, vem para a luz, é doloroso, não importa o que seja, a situação, a circunstância. E a partir do momento que você toma a decisão de perdoar, é algo que, dependendo a coisa, o assunto, é algo que somente vem de Deus mesmo, algo divino, para poder a pessoa liberar esse perdão e seguir em frente. E resolvendo os conflitos também foi algo que me impactou, porque eu com minha esposa agora queremos um acordo. Se algo acontecer que venha tirar nossa paz em algum momento, a gente não vai prosseguir daquele momento seguinte. Ela vai sentar ali e vai resolver agora, de imediato. Não vou deixar para amanhã nem para depois. Nós vamos passar um dia sequer dormir na nossa cama juntos, sem que esteja tudo às claras, sem que estejamos felizes um com o outro. O que mais me pegou foi mais essa parte. Boa noite. Bom, todas as lições foram muito importantes, né? E assim, eu realmente comecei o curso achando, esse curso não vai, né? Não sei por que eu vou fazer, porque eu já tinha feito casados, né, para sempre, então eu falei, vou fazer de novo um curso para casais. Mas olha, realmente foi muito bom. E a lição que mais impactou, assim, foi a chave da transparência, né? A importância que é a gente ser transparente no casamento, a gente não ter nenhuma mentira, até mesmo coisas que a gente fez no passado, né? A gente conseguir, com a ajuda de Deus, claro, conseguir falar para o marido para que não tenha nada, né? Para que a gente siga e aumente a intimidade do casal. Porque se você sendo transparente, você, consequentemente, fica mais íntimo, né? Fica mais fácil a convivência. É isso. Obrigada. Tá. Vamos lá. Sobrou 3 casais ainda. O próximo é o nosso querido amigo Felipe Kopiek. Falei certo, Felipe? E Rosimar. Quem fala primeiro? Falar? Boa noite. Bom, a primeira palavra sempre é do homem, então ele deu boa noite, a primeira foi a dele. Boa noite a todos. Eu acho que para muitas pessoas, acho que foi muito surpresa a gente chegar até o fim. No início, eu mesma não acreditei que nós iríamos chegar até o fim desse curso, porque eu achava que o Felipe ia querer desistir, e foi ao contrário, em nenhum momento teve nenhuma objeção. Sempre estava pronto para que nós viéssemos até fazer e finalizar esse curso. As lições, acredito que todas foi muito impactante para nós dois, e a primeira me chama muita atenção, até pelo fato que, acho que tem uma frase que ele mesmo me disse, que me impactou, que falava que o que a tua esposa faz e que não é para deixar de fazer. E tinha outras, mas essa que me impactou. E foi quando ele me disse, não sei se isso vai adiantar, mas eu sei que você faz
então você pode continuar orando por mim. Então essa frase foi que impactou muito a minha vida. Só que também a lição da questão do Veredas falou muito comigo, não só na questão do casamento, mas também na minha vida pessoal, de tudo que eu passei na minha infância, na minha adolescência. E o Senhor trouxe para que eu pudesse rever, perdoar. E o Senhor me fez nessa lição que eu pudesse confiar um pouco mais no meu esposo. Eu achava que Veredas eu só poderia fazer com meu discipulador. E aí o Senhor, no momento, Ele pediu que assim que eu cheguei em casa, eu fui embora, o Senhor me incomodando muito que eu fizesse. E eu cheguei em casa e falei, amor, deixa eu falar com você. E eu fui falando, colocando tudo que eu queria falar. E o Senhor me deu uma paz tão grande no meu coração, porque naquele momento o Senhor estava falando assim para mim, você pode confiar nele. É nele que você tem que confiar, que você tem que se abrir, e é ele que está ao teu lado. Então, aquele momento para mim foi muito importante. Então, assim, essa lição foi maravilhosa, muitas coisas o Senhor pôde fazer. Acredito que foi mais uma semente plantada no coração do Felipe, nada foi em vão, e agradeço a Deus e a todos que intercederam por nós. Próximo casal, penúltimo casal da noite, Gabriel e Andrea, os noivos. Esse curso ele é para casais casados, né? E para noivos também. Nós tivemos 3 noivos aí, foi muito bom. Vai lá. Quando eu e a Andrea começamos a nos relacionar, né, eu aprendi algo, o Fernando me disse, né? Logo no início ele me disse algo que foi muito importante. Ele falou, Gabriel, tudo que você semear nesse período de antes de você casar, você vai colher no casamento. Então eu acredito que esse curso foi uma semente muito preciosa para nós, né? Porque você planta coisas boas e coisas ruins e vai colher da mesma forma, né? Eu acredito que esse curso, nós vamos colher coisas eternas com isso, né? Dentro do nosso casamento, com os filhos e tudo mais. Dentro do curso, acredito que a gente, por ser um casal novo ainda, né? 8 meses e uns dias, parece que não tem problema, não tem nada, né? Mas só que a gente traz muita coisa nossa de antes, né, para dentro do relacionamento. Então, como muitos já disseram aqui, essa lição que teve sobre entender que o problema, na verdade, é uma oportunidade para você curar a origem, né? Então, isso foi muito importante para nós. Nós tivemos algumas oportunidades de fazer isso. E foi muito bom. Uma outra coisa que foi muito bom para a gente é que algo que nós tínhamos era uma insegurança muito grande, principalmente ao financeiro, né? Como é que nós vamos casar no ano que vem, né? E durante o curso nós fomos levados a entregar isso ao Senhor, né? E saber que Ele é o provedor, né, de tudo. E uma terceira coisa que impactou muito a gente foi, na verdade, 2 coisas, né? A última lição, se não me engano, que era sobre abandonar as armas que a gente usa um contra o outro, né? Porque nós não somos inimigos, né? Até mesmo hoje, antes de vir para a igreja, eu estava incomodado com algumas coisas. E talvez se fosse algumas semanas antes, a gente tinha ficado brigado. E dessa vez foi já diferente, né? A Andrea, já muito sábia, chegou e me chamou para orar. E orei, no momento ainda estava agoniado, né? Mas foi passando, né? Deus foi trazendo a verdade. E a outra coisa é que as estratégias que a gente já está criando, né, apesar de ainda não ter
praticado ainda, né? Mas algo que a gente já estabeleceu para nós é que a gente aprenda já desde já a ter culto entre mim e ela, para que quando a gente tem a nossa casa, tem os filhos, eles possam crescer nesse ambiente, sabendo que o lar, a família, né, é firmado, é uma aliança, não é um contrato, né? Então é para sempre, né? Ela é inquebrável. Sobrevivemos. Queria dar um testemunho breve sobre o que aconteceu conosco durante o curso, né? A gente também veio com aquela ideia de, a gente tem pouco tempo junto, o que a gente vai tratar, né? Porque a gente estava numa turma onde tinham casais com anos de casamento e eu fiquei muito preocupada com isso, de ser só mais um curso na conta, e eu não queria passar por isso. E, enfim, no decorrer do curso, as lições foram fluindo e Deus foi mostrando que a gente ainda tinha muita coisa acarretada do casamento dos nossos pais, que a gente precisava quebrar aquelas maldições para que a gente conseguisse construir um relacionamento. A lição que mais me chamou a atenção foi a comunicação relacional. Porque tudo que o Gabriel me falava para o meu bem, eu via como uma ofensa e eu queria atirar alguma coisa para cima dele, porque o espírito de Jezabel ainda era muito fluente dentro de mim. Então eu queria manipular as situações para que ele não me repreendesse. E aí, nessa lição, você descobre que esse tipo de comunicação é para você tratar em você também. Teve uma lição que eu tive a oportunidade de fazer o Veredas. Estava numa tarde onde eu e o Gabriel, a gente estava fazendo a lição, e aí ele me fez uma pergunta muito pequena, e eu pensei, ele me chamou de burra. E eu fiquei muito ofendida. Eu taquei a Bíblia, os trem em cima dele, xinguei ele, falei, eu quero ir para casa, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. E aí, quando a gente teve a oportunidade de fazer o Veredas aqui, Deus mostrou uma situação que tinha acontecido lá na minha infância, que Deus tinha usado o Gabriel, aquele momento, para me fazer uma pergunta tão simples, para que eu pudesse tratar esse sentimento de me achar burra. E foi libertador, porque, cara, agora, independente do que as pessoas me falem, eu não sou burra, eu tenho capacidade de aprender. Isso foi muito bom. E uma coisa que o curso me restaurou foi qual é o meu papel em ser mulher dentro do casamento. Porque não adianta só eu me vestir como uma mulher se eu não conseguir me comportar como uma mulher. Principalmente dentro do casamento. Eu fui pedindo muito para que Deus pudesse me instruir para isso. E Deus me mostrou que eu ainda estava muito dependente do Gabriel em questões de, se o Gabriel tem unção, eu não preciso ter. Eu vou estar segura se ele tiver, eu vou estar segura se ele for sábio. E Deus me quebrou muito nisso. Você quer ser só uma mulher que vai fazer serviço de casa e vai satisfazer o seu marido, ou você vai ser uma mulher intercessora e auxiliadora? Cara, e Deus me levou para um deserto que eu pude conhecer ele ali, eu falei, e eu pude pedir perdão para Deus por estar com essa mentalidade tão pequena, de achar que eu estava dependendo do Gabriel, assim, e não precisar conhecer ele, sabe? E foi uma coisa que me marcou muito, porque isso aconteceu também um pouco no casamento dos meus pais. Eu falei, cara, eu não quero ser uma mulher qualquer. Eu quero ser esposa a noiva de Cristo, eu quero ser esposa do Gabriel, mas eu quero ser uma mulher forte, cara. Eu quero ser a base do chão dele também. Não quero estar aqui encostada nele. E, enfim, a questão das brigas também, graças a Deus, hoje a gente consegue um olhar para a cara do outro e repreender. E é difícil quando acontece uma briga e você fala, nossa, é em mim isso, eu não quero aceitar que isso é em mim, mas realmente isso é em você, e é a oportunidade, e é a porta que Deus está abrindo para você ser curado, cara. Então agarre essa oportunidade de briga para curar, criar estratégia para que o inimigo não venha mais lançar mentira no seu relacionamento. E agradecer também a comunidade pela oportunidade,
agradecer o Fernando e a Cláudia, agradecer o seu Chico e a dona Rosângela por terem mudado de turma conosco, porque a gente tinha ficado sem vaga. E eu falei, então não é para ser esse curso para a gente, sabe? E aí Deus tocou no coração deles, no mesmo dia que eu orei muito para que Deus tocasse no coração de alguém, para que a pessoa dispusesse a vaga para a gente. E Deus trabalhou muito comigo nesse dia, porque Ele vem trabalhando muito comigo em relação ao financeiro, né? Ao dinheiro. E nesse dia eu já tinha arquitetado tudo na minha cabeça. Eu vou trabalhar tantos dias no final de semana para conseguir pagar o curso. E como os irmãos sabem, a nossa situação eu saí do emprego, o Gabriel está terminando a faculdade. E Deus disse para a gente que a gente vai casar ano que vem, a gente vai casar ano que vem. E aí eu já estava tudo com o plano. E aí o Gabriel anunciou um violão dele no Facebook para vender. Aí eu pensei, cara, quem que vai comprar um violão velho? Sério, eu pensei isso. E olha só, ele colocou o violão de tarde no Facebook. Quando deu 6 horas da tarde, ele estava com dinheiro na mão. E foi uma rasteira assim que Deus me deu. Ele me deu a rasteira e me colocou no colo de novo, para me mostrar, eu vou ser o provedor da sua casa através do Gabriel, não através de você. Me quebrou tanto, porque eu queria manipular todas as situações para que eu mostrasse para o Gabriel que eu posso sustentar a casa, e não é assim. E depois daquele dia, destravou escamas sobre os meus olhos em relação a, cara, eu acredito no potencial que o Gabriel vai ter de ser usado através de Deus para ser o provedor da nossa casa. E é isso. Agora o último casal, deixa eu chamar eles. Fernando e Cláudia. Uhul! Eu também quero testemunhar, porque o mais legal do Aliança é que não tem ninguém para ministrar, a gente participa junto, a gente está ali só para coordenar, para que as coisas funcionem, mas a gente faz todos os processos junto com todo mundo. E a gente foi duplamente abençoado, porque a gente fez 2 vezes. A gente apanhou 2 vezes, porque a gente não resolvia numa lição, na outra tinha que resolver, não tinha como fugir. Mas de tudo que a gente ouviu, 2 lições mais me chamam a atenção, que é a lição da comunicação, que eu tenho tentado colocar em prática lá em casa. É um desafio, é uma mudança de hábitos que a gente já está com aquela bagagem, né? Mas a gente está lutando com isso, estamos conseguindo. Está nos ajudando tremendamente em casa, na comunicação, no relacionamento. E a segunda, que essa foi top, que ali destravou assim o nosso casamento. A gente conseguiu resolver conflitos, né? Que nós tínhamos desde o início lá no namoro, e entrou casamento adentro. Nós somos casados desde 2011. Sim, não era nada gravíssimo que nos levasse ao ponto de dizer assim, não, nós vamos nos divorciar por isso. Não chegava nesse patamar. Mas sabe aquela coisa pequena que todo dia, a goteira, sabe a goteira que fica pingando na cabeça? Era mais ou menos isso o nosso conflito, que eu não vou entrar aqui para não estender muito, mas através da lição 7ª, que é identificando os conflitos para resolver as causas, na segunda vez que a gente fez, Deus falou conosco. Durante o processo do veredas, a gente estava orando e pedindo para Deus. E foi lindo, porque no momento que Deus falou comigo, eu partilhei com a Cláudia. Importante isso. O pessoal falou e deixou muito bem claro, né?
Até no Veredas a gente tem a tendência de transmitir, dizer que o outro é o problema. Toda vez que tinha Veredas eu fazia questão de começar orando, pedindo se tinha alguma coisa em mim. E aí eu fiz isso de novo e Deus me falou. E quando eu partilhei para a Cláudia, Deus falou comigo. E uma coisa estava ligada à outra. Foi impressionante como a minha dificuldade, a minha linguagem de amor potencializava para o lado ruim a linguagem de amor da Cláudia, e isso virava um ciclo vicioso dentro do nosso casamento, e aí gerava embates, conflitos, mas pela graça de Deus nós conseguimos vencer isso, resolver. Estamos vivendo um dos melhores momentos do nosso casamento, em todos os sentidos. Nós estamos vivendo assim um momento de muita alegria, feliz a gente sempre foi, mas é um estado de paz assim que excede realmente todo entendimento. Então o que eu deixo de recomendação é que nas próximas turmas, sabe, paga o preço, vale a pena, cara, isso muda vidas. Eu já fiz curso que tu imaginar, Homem ao Máximo, Coragem, bom, são todos muito bons, Casados para Sempre, mas o Aliança foi o melhor curso de todos. É uma ferramenta assim que pega a gente, se você levar a sério e mergulhar nisso, é transformador. Eu fiz? Eu quero agradecer bem rapidinho quem abriu o coração. Não é fácil abrir feridas, abrir o coração, confiar. A gente tem a tendência a esconder, deixar que eu resolvo. Então, obrigado para vocês que confiaram em nós, que puderam confiar no grupo e na dinâmica, que vocês escolham tudo isso. Quero dar parabéns, assim, hoje eu estava pensando o que eu iria falar e eu pensei, gente, eu admiro tanto meu marido porque não tem nada que ele tenha falado que ele não tenha tentado viver. Então, isso me dá uma segurança tão grande, sabe? De a gente, talvez não é muito que a gente tenha para dar, mas o que a gente está dando, a gente está tentando viver isso e buscando e partilhando o que Deus tem feito com a gente. Então, é simples, mas é de uma sinceridade muito grande, assim, pelo sim dele, né? Então, eu te amo, meu amor. Parabéns por ser esse pai, esse marido maravilhoso. E nós sabemos que o melhor de Deus ainda está por vir, né? Eu creio, então, cada vez melhor. E eu quero contar bem rapidinho que no início a gente começou a discutir muito, assim, brigar, vir coisas. E aí, lá pela terceira, quarta lição, eu já pensava assim, nossa, ai, que saco ter que ir lá 2 vezes na semana para brigar, tá tudo tão bem. Aí chega lá, vem um trem que lembra um trem, que traz uma coisa, você, e é 2 vezes na semana ainda, né? E aí um culto, eu estava orando e falando, Deus, por que está tão ruim? Era para ser bom, é para curar, por que está trazendo tanto conflito, né? E o Senhor no culto, na hora da adoração, me disse, você não tem orado que você quer um coração puro? E os puros verão a Deus, os puros não põem coisa embaixo do tapete. E Deus falou tanto comigo que esse processo é de limpar. O que está embaixo do tapete é sujeira. E aí Deus disse, eu preciso fazer isso, a ferida às vezes precisa doer, eu estou com um curativo, às vezes precisa doer, para que possa curar, para que possa realmente restaurar e ficar só a cicatriz que a gente testemunha aqui, conta, e nós poderíamos contar muito mais testemunho, né? Isso foi bem impactante assim para mim, isso que eu queria partilhar com vocês. Obrigada. Tem que fazer uma coisa aqui, senão eu vou dormir fora de casa hoje. Amor, eu amo você, tá? Você é a mulher da minha vida. Se pudesse voltar e escolher de novo, eu escolheria você mais uma vez. Ufa. Brincadeira. Não, mas é sincero, é verdade. Tem um videozinho só para nós finalizarmos aqui, tá?